Sana şükürler olsun. Beyza'nın annesiyim. Seni sinsi yılan. Neyin peşindesin sen? Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de novos vídeos. Mukadder voltou para a mansão e as coisas estão ficando caóticas novamente. Sinem confronta Mukadder, dizendo que não a reconhece mais. Mukadder diz que eles são seus filhos. Sinem responde que eram até agora, mas que agora a odeiam. Mukadder diz que pode encontrar uma mulher para seus filhos em 1000 casos. Ao ouvir isso, Sinem vai embora, sem querer mais falar com ela. Enquanto isso, Metin e Xian saem da mansão para procurar Anser. Anser e Beyza estão inconscientes no chão. Metin e Xian estão do lado de fora. Xian tenta ligar para Anser, mas ele não atende. Xian diz a Metin que ele não deve deixá-lo sozinho. Metin diz para não desistir, que eles encontrarão Anser. Anser começa a se mexer onde está deitado. Ele ouve o telefone tocar, mas não encontra forças para se levantar. Reunindo todas as suas forças, tenta atender. Enquanto isso, a Isma sente pena de Anser e até se culpa. Ela diz: eu queria ter morrido para que minhas filhas não tivessem sofrido isso. Eu arruinei a vida delas. Semil diz a ela: você não poderia ter feito nada contra elas. A Isma responde: se ela não tivesse descoberto a verdade, as coisas não teriam terminado assim. Nesse momento, Sila está no hospital. Engin foi visitá-la. Sila pergunta a Engin se há alguma notícia, se encontraram sua irmã. Engin diz que não há notícias no momento, ninguém as viu e a polícia está procurando por elas. Sila pergunta: o que vamos fazer? Vamos ficar esperando assim? Engin responde: temos que esperar. Ao ouvir isso, Sila tenta se levantar da cama. Engin diz para ela parar: o que você está fazendo? Sila responde: vou procurar minha irmã, eu a encontrarei. Engin diz: tenho certeza que você a encontrará, mas precisa ficar aqui agora, eu cuidarei dela. Sila diz: prometa que me contará se algo acontecer. Engin diz: prometo, contarei, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, Anser tenta se levantar. Como o telefone estava no bolso de Beyza, Anser conseguiu pegá-lo e viu que era Daria ligando. Quando estava prestes a atender, Beyza arrancou o telefone de sua mão, jogou-o na água e disse: você achou que sairia impune? Anser gritou: o que você está fazendo? Vamos morrer aqui. Beyza respondeu: o que você pensou? Anser olhou para o telefone, agora molhado pela água do mar. Naquele momento, Xian disse a Metin: eu sabia que a Beyza faria alguma coisa, eu não deveria tê-la deixado sozinha. Metin respondeu: não se preocupe, nós a encontraremos. Então, Engin ligou para Xian e perguntou se havia alguma notícia sobre Anser, dizendo que ele estava tendo dificuldades para controlar Sila. Xian disse: estamos procurando por toda parte, fique de olho em Sila. Nesse instante, Anser disse a Beyza que o telefone era a salvação deles. Beyza disse que não queria ser salva. Anser disse que ambos estavam em uma situação ruim e que a culpa era de Mukadder. Beyza disse: nós dois vamos morrer aqui. Anser respondeu: eu vou morrer aqui. E não vou te deixar aqui também. Ele disse: você virá àquele tribunal e contará tudo. Beyza respondeu: não me importo, podem todos morrer. Anser diz: não vou morrer aqui pelo meu filho, vou buscar ajuda, e tenta rastejar para longe. Nesse momento, Metin e Xian chegam à casa de Guofeng. Esma liga para Xian e pergunta sobre a situação de Anser. Em seguida, pede que ele encontre sua filha. Xian responde: não se preocupe, eu encontrarei Anser. Então, Metin e Xian vão até Guofeng e perguntam se ela sabe onde Beyza está. Guofeng diz que a última vez que a viram foi em um hospital psiquiátrico. Xian diz: não vou reabrir feridas antigas. Guofeng insiste: procure em outro lugar. Xian retruca: se você a está escondendo aqui,
e começa a procurá-la. Enquanto isso, Anser tenta escalar as rochas. Beisa lhe diz: não se incomode, não pretendo fazer nenhum bem a você ou à sua mãe, nós dois morreremos aqui. Anser diz: não vou desistir aqui. Meu filho precisa de mim, não vou morrer aqui. Também não vou te deixar aqui. Beisa começa a rir ao ver Anser incapaz de escalar as rochas. Nesse momento, Sian procura por Anser em casa e, não o encontrando, diz a Gulfin: se você sabe onde Anser está e não me conta, estaremos em grandes apuros. Gulfin conta que Beisa entrou secretamente na casa e pegou o carro. Sian diz: só agora você me conta isso. Nesse instante, a polícia liga para Gulfin e informa que encontraram o carro. Sian imediatamente pega o telefone e descobre a localização. Enquanto isso, o estado de Beisa piora, e Anser vai até ela, ajudando-a e dizendo: você vai ficar bem, não se preocupe. Beisa, no entanto, diz: se eu sobreviver, vou tornar a sua vida um inferno, e desmaia. Anser começa a gritar por socorro. Nesse momento, Mukader percebe que a mesa de jantar não foi posta e chama Gulsum para arrumá-la. Mas Sinen chega e diz: a mesa não será posta, se quiser comer, suba para o seu quarto, nós levaremos a comida para lá. Mukader fica furioso. Sinen então lhe diz: nada será como antes e sai. Enquanto isso, Meting, Sian e Gulsum vão até onde o carro está. Lá, descobrem que alguém está perto da beira do penhasco. Ao ouvir isso, Sian vai imediatamente para lá. Sian pergunta à polícia se sua esposa está viva. A polícia diz que ainda está verificando o estado dela. Mais tarde, Beisa é levada para o hospital. Metin e Gulfin também foi com ele. Metin diz a Gulfin: não se preocupe, ela vai melhorar. Gulfin responde: como ela vai melhorar? Anser arruinou a vida dela. Metin diz: Beisa sequestrou Anser, veja a verdade. Gulfin pergunta: como você sabe que Anser não sequestrou Beisa? Metin diz: Beisa seguiu e a sequestrou. Gulfin diz: de um jeito ou de outro, se algo acontecer com a minha filha, Anser vai pagar por isso. Enquanto isso, Sian começa a procurar por Anser na floresta. Anser, caminhando pela floresta, ouve a voz de Sian e grita Sian, mas sua voz está rouca, dificultando a compreensão. Sian diz: não tenha medo, eu sei que você está aqui, eu vim. Anser, exausta, senta-se ao pé de uma árvore. Depois de descansar um pouco, Anser grita Sian. Com suas últimas forças, Sian ouve sua voz e corre em sua direção. Anser bate em uma lata que encontra no chão para que Sian o ouça. Sian escuta atentamente o som. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e deixar um comentário para ficar por dentro de novos vídeos. Até breve. Tenha um ótimo dia.